Olá, sou Fernanda Bidoia, como vocês bem sabem, consultora de validação de limpeza, todos os estudos de validação de processo, incluindo holding time, qualificação e gestão da qualidade. E agora estou aqui trazendo uma novidade para o mercado farmacêutico. A gente está fazendo um podcast onde a gente vai tratar de todos esses assuntos, principalmente agora com esse novo marco regulatório da Anvisa RDC 301 de 2019. Aliás, não só esse marco regulatório, mas todas as RDCs que saíram. Então a gente vai trazer profissionais para estar debatendo esses temas, discutindo atualidades. E hoje, para estrear o podcast, eu trouxe a Fernanda, na verdade, doutora Fernanda Crossi, toxicologista, sabe muito dessa área e é para a gente discutir PDE, né? Sim. Que é o tema do momento, que está deixando aí todo mundo de cabelo em pé. Então, Fê, se apresenta, vamos discutir, vamos conversar, porque é assim, né? Como eu já falei, é polêmico e aí o pessoal tá com muita dúvida e vamos tentar discutir, né? Então me conta, se apresenta, fala um pouquinho de você, da tua experiência, né? Com o PDE. Tá, primeiro, boa tarde, né, a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Fernanda pelo convite, por estar participando dessa inovação aqui, né, no mercado farmacêutico e participando desse novo projeto. E é uma satisfação estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso e tentar esclarecer um pouco, né, as dúvidas e discutir um pouquinho sobre essa nova avaliação aí do PDE que está deixando todo mundo um pouco preocupado na área farmacêutica. Pouco, né? Então, só para continuar um pouquinho que você pediu para eu me apresentar, eu sou farmacêutica. Farmacêutica e bioquímica, né? Me formei na Universidade de São Francisco, fiz mestrado, doutorado em toxicologia na Universidade de São Paulo e atuo na área já há bastante tempo. Trabalhei por 18 anos como professora universitária, né? Da Universidade de São Francisco, e desde que eu me afastei um pouco da área acadêmica por conta de ter filhos e por uma escolha aí pessoal de dar um tempinho. E aí eu comecei a trabalhar com a questão de avaliação de margem de segurança para produto cosmético. Então, hoje eu faço consultoria nessa área, né, da avaliação de risco, avaliação de segurança para matérias-primas para produtos cosméticos. Então, mas isso para mercado nacional, como é que, já aproveitando, saindo um pouquinho da tua apresentação, porque é muito interessante esse tema. Na verdade, esse trabalho ele começou em 2002, quando a União Europeia ela começou a exigir, né, através de uma regulamentação, que todos os produtos que fossem exportados para a Europa deveria ser comprovado que eles não fossem testados em animais. Bacana. Tá? Então, por exemplo, eu produzo um shampoo aqui no Brasil e aí eu quero exportar para a Europa, eu tenho que comprovar que esse produto esse produto cosmético, ele não é testado em modelo animal. E para isso, essa resolução, né, da União Europeia, que se eu não me engano é 1223, o número, exigia que tudo isso fosse comprovado através de um dossiê toxicológico que fosse assinado elaborado, né, por um toxicologista com conhecimento na área, né, comprovado. Então, eles exigiam que existisse uma comprovação científica, técnico. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com esse estudo, né, dessas matérias-primas e elaborar esse dossiê de acordo com o que a União Europeia começou a exigir. Que bacana, e só tem na União Europeia essa exigência? Nível Então, Brasil, no Brasil, a gente tem, né, o guia de avaliação de segurança de produtos cosméticos da Anvisa. Na verdade, não é uma exigência, né, nacional, vamos dizer assim, que a empresa apresente esses relatórios de segurança, mas muitas empresas no Brasil já têm
trabalhado nesse formato por conta do que está sendo exigido fora. Muitas produzem produtos e são exportados, outras são multinacionais, então acabam se adequando e trabalhando com esse... Né? Aqui mesmo no Brasil. No Brasil, aqui mesmo. Muitas querem... muitas querem... Como é que se diz? Comprovar algum claim de mercado. Então, eu posso usar isso em gestante, eu posso usar em crianças, até que faixa etária. E aí eu preciso ter uma avaliação das matérias-primas, se elas são seguras, se não são. E muitas vezes esses dossiês, essas avaliações toxicológicas, elas auxiliam na aprovação do produto, né? Tá, e aí é uma questão de disposição, de contato, irritabilidade. Sim, todos os testes têm que têm que ser feitos. A gente tem que levantar todos os dados toxicológicos e todas as matérias-primas. Então, é um trabalho extenso e que exige um conhecimento, né, científico. Não é simplesmente ir lá buscar um dado, você tem que saber a fonte, né, que você está buscando, como escrever, como discutir, como interpretar esses dados. Né, porque muitas vezes o dado ele não está ali, imagino eu, né, porque eu não entendo nada dessa área. Mas eu imagino que ele ali não está um dado pronto, seco, igual uma DL50, que a gente pega e insere o valor ali na validação de limpeza. Você tem que ter uma interpretação mais aprofundada. Sim. E na verdade são vários dados toxicológicos, vários estudos científicos que você tem que ler, interpretar e ver o que realmente, quais esses dados são importantes para aquele produto. Bom, e para aquele público, né, que vai usar. Para aquele público, claro. Entendi. E daí, desse estudo que eu achei fantástico, acho que é uma coisa, né, já fica uma dica aí para as agências regulatórias, não só nacional, mas aqui do todo o mercado latino-americano também, né, uma coisa muito bacana. Mas, além disso, vamos para o mercado farmacêutico, né, que a gente tem essa necessidade do PDE. Então, eu queria que você me contasse um pouco dessa questão do PDE, se é semelhante a essa avaliação de segurança, como é que você está trabalhando, porque, assim, já abrindo meu coração para você, né, lógico, eu estou trabalhando com PDE desde 2015, que foi uma exigência do EMA, então algumas empresas já vêm se adequando, até porque tem matriz né, na Europa, então é uma coisa que já era muito comum, mas não era uma obrigação. E agora, com a publicação da RDC, tornou-se uma obrigatoriedade, mas ainda tem muita dúvida. Sim. Né? Então, eu queria entender, assim, para você, como toxicologista, como foi, porque eu, sinceramente, tirando essa experiência dentro da indústria que eu vivi, eu não lembro mais. Tudo bem que eu sou farmacêutica formada na década de 90, que não vem ao caso, mas eu não lembro de ter discutido isso. Eu lembro que a minha graduação, pelo menos a matéria a toxicologia em si, era muito focada em drogas, em reações, pelo pouco que eu me lembro. Então, eu queria ver assim, esse tema, o PDE, hoje, na vida acadêmica, como é que é abordado, se é algo novo para vocês também, toxicologista. Me conta um pouquinho dessa tua experiência com o PDE. Na verdade, assim, acredito, para mim, né, como toxicologista, e eu acredito que para muitos toxicologistas é uma novidade, porque, como você mesma disse, são exigências de órgãos internacionais, né? Então, você pega lá o EMA, o FDA, eles já exigem o cálculo através da avaliação de PDE. Então, algumas indústrias farmacêuticas já têm uma certa familiaridade, principalmente as multinacionais, já têm uma certa familiaridade com isso. Mas aqui no Brasil ainda né, é novo. Até mesmo para vocês. Sim. E como você mesmo falou, isso é uma evolução da toxicologia. Por quê? Porque quando você pega histórico, as pessoas se preocupavam em estudar o que a substância tóxica causava, né? Por que é tóxico? Quanto eu vou usar daquilo que vai me fazer mal? Então, hoje, a toxicologia ela tem uma preocupação maior com a avaliação de risco, né? Todos nós estamos expostos... Não só com o efeito, mas o risco da exposição. O risco da exposição. Que é diferente, é importante colocar. Porque o que acontece? Todos nós estamos expostos todos os dias com substâncias químicas.
Principalmente quem está ali no mercado farmacêutico, que trabalha, né? E já fazendo adendo, porque assim, a gente pensa muito em produção, né? Na produção do medicamento, até o PDE, a contaminação dessa IFA, né? No produto subsequente, uma situação de contaminação cruzada. Mas, assim, a gente esquece de pensar nas pessoas que estão ali envolvidas. Então, assim, o cara que está do recebimento recebe um saco com uma IFA furada, tem a exposição, a contaminação, aí tem as pessoas que vão fazer a amostragem, pesagem, o pessoal da produção, né? Não sei qual é a tua experiência, assim, na área, mas uma coisa que eu fico muito chocada é com relação à exposição. Então, o cara tá manipulando a matéria-prima, dependendo da etapa produtiva da matéria-prima, o cara sai branco, cheio de pó. Tem pó na sobrancelha, tem em todos os poros do corpo. E aí a gente não tem essa avaliação. E até mesmo o pessoal que está no controle de qualidade fazendo análise. Então, eu queria saber se o PDE já, né, eu vou emendando um assunto no outro, claro. Mas eu queria saber se o PDE, ele também vai contemplar essa situação de exposição, que eu imagino que sim, uma questão ocupacional, ou não, a gente tem que fazer só uma avaliação pensando em contaminação cruzada, no subsequente. Explica um pouquinho a tua visão. Não, na verdade, eu acho que essa avaliação toxicológica, através do cálculo de PDE, ela veio exatamente para atender essa demanda, né? Que é o que a gente estava discutindo um pouco antes aí, da questão do quanto as pessoas que trabalham na indústria farmacêutica, elas se expõem, né? Que operam esses medicamentos, que trabalham ali na linha de produção, quanto a questão da contaminação cruzada daquele medicamento que pode carregar resíduos do que foi já produzido. Que aí vai chegar até o paciente, que aí é o risco que não sabe que está tomando, do paciente. Então, hoje a toxicologia se preocupa com isso, com essa questão da avaliação de risco. Né? Quanto que eu posso me expor àquela substância diariamente sem que ela me ofereça um risco de intoxicação ou um risco de eu apresentar um efeito nocivo. Né? Eu vou me expor a um agente, um hormônio, quanto que eu posso me expor a esse agente, né, esse hormônio, sem que isso me cause um dano, né, isso não só um efeito toxicológico, mas pensando até num evento adverso, sim, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que é uma mudança. Todo mundo está um pouco assustado por conta de que é novo. Eu também não tive isso na minha graduação, nem até na pós-graduação, porque é o que você falou, é uma evolução, né, da própria ciência. Eu achei, sinceramente, né, quando a gente começou a conversar, a se conhecer, que era algo normal, assim, da função do cotidiano do toxicologista. Então, foi uma surpresa, assim, do fato de ser uma novidade também para vocês. Não, né? Sim, são parâmetros que já existem, já são descritos, né? Existem várias formas de você avaliar o risco, né? De gerenciar o risco. Gerenciamento de risco. Só que a ideia é essa, né? Chegar aí, você avaliar o risco para chegar e tomar as atitudes e fazer esse gerenciamento de risco completo, né? Mas, então, voltando um pouquinho, essas ferramentas, elas já existem, né? Já são descritas em alguns artigos, em livros, mas eu acho que no Brasil ainda, efetivamente, ninguém estava trabalhando com isso. Então, não, né? Mercado interno. Exatamente. Então, o que acontece? Todo mundo vai ter que se adequar. Né? Até nós também estamos tendo que estudar, se inteirar de como isso é feito, da aplicabilidade disso. Tem muita pegadinha, né? É uma coisa que, para nós, para o toxicologista que não tem um contato direto com a indústria farmacêutica, também é difícil. Como que vai aplicar essa avaliação, esse dado, na validação de limpeza? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Exatamente. Né? Porque são conhecimentos diferentes na área toxicológica, na área da indústria farmacêutica. Então, essa questão de, né, todo mundo trabalhar junto e buscar aplicabilidade disso é muito importante, né? Porque senão vai ficar dado, fiz um cálculo, e daí? O que você faz com esse cálculo? Onde eu insiro ele?
Então, o que eu vejo muito no mercado, principalmente com relação a relatórios de PDE? O pessoal pega aquele cálculo bonito, né? Que, aliás, é importante explicar que tem duas vertentes do cálculo, que a gente precisa fazer os dois cálculos, né? E verificar qual é o melhor para a gente estar utilizando. Esse é um ponto, uma das primeiras pegadinhas que eu diria, né? Você pode até me corrigir. Mas a questão é, a gente faz o que com esse valor? Então, a gente recebe muito relatório de PDE com valor seco e que ele não faz uma avaliação, por exemplo, hoje eu tenho um medicamento por via tópica, que eu estou fazendo a avaliação do PDE. Só que dentro daquela linha de produção, que é algo que o toxicologista, de repente, não tem esse olhar mais produção, chão de fábrica, você tem uma produção também de um medicamento por via oral. E numa situação de contaminação, você não vai pensar só na utilização por via tópica, você vai pensar que aquele produto subsequente é por via oral e você tem que fazer essa extrapolação também da via de administração. Coisa que não é todo mundo que acaba fazendo, já é um erro grande, né? Pelo menos do que a gente tem visto, né, Fê? Relacionado ao PDE. E eu queria também ver com você, porque tem outro ponto muito importante, que assim, no cálculo de ADE e PDE, para quem não sabe, eles são considerados como sinônimos. O PDE é o cálculo do EMA, né, que o EMA colocou, e o ADE é o cálculo que o FDA consagrou como o cálculo ideal para essa questão de exposição diária, no caso da FDA, aceitável e não permitida. Só que dentro do cálculo do ADE, a gente tem uma avaliação assim, muito objetiva do PK, que seria a farmacocinética, os dados da farmacocinética do medicamento, que está relacionado à via de administração, à absorção, metabolismo, excreção, tempo de meia-vida, que faz tempo que eu saí da faculdade, também não lembro, mas é por aí. E aí, ok, no cálculo de ADE a gente tem esse valor bonitinho, só que e no PDE? Então, no PDE a gente tem que considerar também. Também então, tem que considerar. É por isso que se faz importante a presença aí, ou que esse cálculo seja feito por um toxicologista, porque ele vai levantar esses dados e aí vai extrapolar esse valor também, né, do cálculo dos dados farmacocinéticos, se as vias de administração forem diferentes. Então, né? Nesse case ainda da contaminação para o próximo medicamento. Tem que fazer essa consideração, tem que considerar, porque você pode ter um dado errado, né? Verdade. Então, todos esses dados toxicológicos, mesmo a escolha dos fatores, a escolha no cálculo, a gente tem fatores de 1 a 5, que é uma loucura. Você escolhe? Qual é o parâmetro? Porque você pode ter vários tipos de estudos em ratos, em coelhos, em cães, e aí como é que humanos, faz? E aí? Então, aí entra exatamente o profissional que entende desse assunto, que é o toxicologista, que vai escolher, né, o estudo mais adequado, tá, para aquela IFA que ele está estudando. Então, não é simplesmente pegar um valor e falar, não, eu vou usar o NOAEL do estudo que eu achei aqui em coelho. Mas isso se aplica, né, ao insumo farmacêutico que eu estou estudando, a via de administração que está sendo utilizada. Então, são várias questões que têm que ser levantadas. Né? Então, é bem trabalhoso. Não é simples, não, igual a gente está falando de pegar o dado e colocar. Exige uma interpretação. Exatamente. Exige é a mesma coisa o valor de NOAEL, que é a dose de não efeito... Né, efeito não observável. Que você encontra várias doses, ou você pode não encontrar essa dose. Esse estudo pode não ter sido feito para algumas IFAs. E aí, quando você não acha esse estudo, então, o que tem que ser feito? Aí você tem que buscar outros valores, como o valor de NOAEL, né, que é a dose de menor efeito observado, né? Tá. Ou o NOAEL, outros valores que você possa usar, que sejam permitidos, né, para calcular o PDE. Então, a gente tem que olhar o NOAEL, que é o efeito não observado. Isso. NOAEL, que eu não sei se é o termo que a gente correto. Que é efeito adverso não observado. Isso. O LOAEL, que é o
O Loel é a menor dose. É a menor você dose. observa efeito adverso. Ah, entendi. Entendeu? E aí faz essa avaliação de todos esses valores. Todos então esses não é valores. simplesmente Não. pegar um deles E você fazer... pode ter estudos, por exemplo, eu posso ter um Noel para reprodução materna, eu posso ter um Noel para via dérmica, eu posso ter um... Então são vários, eu posso, para mesmo insumo farmacêutico, eu posso ter vários dados. E o que eu escolho para calcular? Então tudo isso você tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que interpretar para você colocar no seu cálculo e chegar num valor correto. Então é buraco bem mais embaixo, É. né? Não é uma fórmula simples. Não. Um relatóriozinho de 4 páginas. Não, e outra, você tem que saber onde buscar esses dados, né? Saber interpretar. Buscar referências bibliográficas corretas. Correto. Não é simplesmente jogar no Google Não é simplesmente jogar no Google, não é simplesmente pegar uma ficha de segurança de produto. Até porque você tocou Né? num ponto importante. Eu tenho muito problema com as FISPICs aí da vida. Por quê? Você compra a matéria-prima de um fabricante de IFA. Aí, de repente, você pega essa mesma matéria-prima de outro fabricante, você compara a FISPIC, outro não dado. tem nada a ver. Da onde eles tiraram a informação, Sim. só Deus sabe. Então, assim, não adianta pegar a FISPIC, Não. tem que ser realmente uma referência, um estudo. Sim, você pode até ter esse documento, olhar para ele, né, com bons olhos, tal, mas assim, confira se aqueles dados estão corretos, né? Essa conferência é muito importante, porque você vai emitir um relatório, você vai realizar um cálculo ali, você tem que ter certeza que aquele dado é de fonte confiável. Então a gente tem que levantar isso. Tem esse tudo. cuidado também Sim. na avaliação. Sim, com certeza. Uau, Fê. Então enfim, a gente vê muita coisa por aí no mercado e assim, eu estou um pouco assustada com relação a justamente essas informações, da onde tirou, como é que a gente compõe Sim. esse relatório. Então, só para fazer um compiladão aqui do que a gente conversou. Então, primeiro, a gente precisa levar em consideração não só o efeito da IFA, né, o valor do PDE da IFA. A gente precisa fazer uma avaliação dessa IFA dentro do medicamento, é isso? Sim, sim. Né? Avaliando dados de biodisponibilidade, vias de administração dele, claro. do subsequente. Então, já é um primeiro erro que eu sempre falo aí pro pessoal, não é simplesmente a avaliação do PDE na IFA. É o PDE da IFA e o PDE no produto. Sim, e ainda claro. nos cases de contaminação cruzada. Então, são 3 pontos. Porque você tem que considerar a via de administração, né? Exato, porque você não pode considerar uma IFA que é usada para oral a mesma situação, não, porque mesmo os efeitos numa, podem ser diferentes. numa injetável, intramuscular, Claro. não tem absolutamente Não, e nada a se ver. é uma substância volátil, você tem que considerar né, a via entendi. respiratória. Se é uma substância altamente lipossolúvel, você tem que considerar uma absorção pela via dérmica. Então você tem que olhar também, tem, obrigatoriamente, a tem que olhar formulação. as características da substância. Ou seja, é um estudo completo. Não é simplesmente pegar um dado e fazer um cálculo, como tá a gente fácil, tem né? escutado por aí. Eu vou fazer um curso de toxicologia e eu saio fazendo cálculo. Não é bem assim, né? Você tem que ter experiência, claro, como em toda a área farmacêutica e como em toda a profissão. Né? Não é simplesmente... eu vou fazer aplicar um dado e acabou. não saber para que ele serve. Então, é um trabalho novo e eu acho que a gente tem um caminho aí a ser percorrido e... até porque esse valor ele vai ter um impacto aí, já falando um pouquinho, né, da minha área, onde eu me sinto um pouco mais segura, Claro. que é a validação de limpeza. Porque assim, também não é só pegar esse dado e jogar no cálculo. Não. Você tem um trabalho aí de avaliação também de fator de segurança, que muitas vezes não é feito. O que eu vejo muito erro também é a unidade de medida que o toxicologista está adotando. Eu vejo muito erro, né, de achar que é uma unidade e é outra, uma questão até matemática básica. Então, o pessoal de cancelar a unidade, então eu vejo muito erro. Então, precisa fazer essa avaliação. E essa questão da avaliação do PDE dentro do produto, da via de administração e levando em consideração o fator de segurança,
A hora que você faz todo esse conjunto de avaliação, aí é que a gente vai colocar no cálculo de validação de limpeza. Sim. Então, a gente tem um longo processo até conseguir utilizar esse cálculo. E mesmo assim, a gente tem esse cálculo, o que fazer com ele, né? Até que ponto que ele vai ser impactante nos estudos que já foram executados, que às vezes já está concluído dentro da empresa. E aí é um ponto assim que muitas vezes normalmente a gente espera, né, que o valor seja maior que o calculado, mas existe a possibilidade desse novo valor obtido ser menor. A gente teve até um barulho aqui, gente, segue a vida. A gente tem até a possibilidade de ter um valor menor do que a gente tinha validado. O que está acontecendo hoje, né, que eu vejo que a grande preocupação de quem trabalha, né, na validação de limpeza e tal, é exatamente isso. Vou ter que revalidar o método, como é que vai ser? Revalidar o método, né? Você falou tudo. Como é que vai ser isso? Esse valor vai impactar como na minha validação? O processo já está pronto. E aí que entra a questão da parceria com quem entende também do assunto. Sim. Né? Não adianta eu, toxicologista, emitir um resultado e te entrego. E eu, particularmente, não tenho esse conhecimento da validação de limpeza. Assim, como eu não tenho também como você tem no PDE. Exatamente. Precisa dessa parceria, né? Precisa. Esse trabalho em conjunto. É onde entra, por exemplo, a sua atuação, que você tem essa experiência de estar falando, não, isso vai impactar aqui ou não, ou realmente esse valor mais baixo, você vai ter que fazer um novo processo, tá dando algum problema ou não tá. Então, esse casamento, né, essa questão de as pessoas trabalharem juntas nesse momento é muito importante, né? Porque não é simplesmente o valor. Não é simplesmente pegar e achar que tá tudo ótimo. E aí a gente vê muitos erros também com relação nesse valor, porque hoje não só no cálculo em cima, a gente tem que pensar numa etapa anterior da validação de limpeza mesmo, que é a escolha do pior caso. Que hoje uma das avaliações que a gente faz é uma avaliação toxicológica, mas ela é baseada na DL50. Sim. Até depois eu queria que você explicasse um pouquinho a DL50, aí vem muita gente me perguntando por que eu não posso usar a DL50. Então, e assim, não dá, a partir do momento que você está fazendo um cálculo de PDE, e aí você vai fazer a avaliação do pior caso por DL50, existe uma incoerência muito grande. Sim. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a DL50, né, que a gente já falou bastante, né, para depois a gente voltar a esse assunto. Por que o pior caso tem que ser por PDE, a partir do momento que você tiver calculado tudo, obviamente. Então, explica um pouquinho o que seria a DL50. Tá. Então, o Noel, né, ele representa isso, a dose de efeito, de efeito não observável. Adverso não observável. Então, eu posso me expor a uma substância química, né? No caso, um medicamento, uma IFA, sem que essa substância me ofereça risco ao longo de uma parte da minha vida. Então, por que a DL50 não representa isso? Porque hoje, como eu falei, a gente está exposto a várias substâncias químicas. Vou pegar um exemplo bem clássico. Eu escovo os dentes todos os dias. Eu tomo banho todos os dias. Como que essas substâncias que estão presentes nesses produtos de higiene pessoal, que eu uso todos os dias, não vão me oferecer risco? Eu não posso ter neles uma dose letal 50. Eu tenho que ter parâmetros que avaliem exatamente isso. Quanto que eu posso me expor a elas sem que elas me ofereçam risco. Ou seja, uma margem de segurança. Exatamente, uma margem de segurança, ou seja, um produto que traga essa segurança para mim, né? E a DL50, ela expressa a morte, é uma dose que expressa a morte. Já é algo que já foi. Então, assim, estaria incorreto. A gente usa hoje a DL50 porque é o que a gente tem de avaliação de toxicidade, que é um dado mais simples de se achar. Mas ele, como você bem colocou, não é o dado mais indicado, mais correto para a gente
está fazendo essa avaliação. Então, por isso que a gente vai precisar substituir a DL50 por valores de PDE ou ADE, né? Ainda mais se você estiver fazendo uma exportação aí para o FDA, para estar selecionando o pior caso. Então, olha o nível, a dimensão, né? Não é E hoje em dia, para muitas substâncias, a gente às vezes não encontra esses valores, né? De NOAEL, de LOL, por quê? Porque esses estudos de toxicidade repetida, toxicidade crônica, subcrônica, eles são longos, são caros, né? Para medicamento ainda a gente é mais fácil, vamos dizer assim. Mais ou menos. A gente tem, desculpa te interromper, a gente tem os fitoterápicos. Então, esse é o problema, né? E aí? Porque para muito fitoterápico a gente não tem alguns dados, né? A gente tem assim o uso popular, o uso contínuo, que demonstram de uma certa forma que a substância é segura, né? Algumas plantas que são utilizadas há muitos e muitos anos, mas para muitas dessas substâncias a gente não tem estudos a longo prazo. Até porque são assim plantas, né, fitoterápicos muito característicos, particulares aqui do Brasil. Sim. E que você não vai ter em outro lugar. Eu estava fazendo estudo, acho que era erva baleeira outro dia. Não achei nada, eu não acho solubilidade, eu não achava nem a DL50, quanto mais esses dados. Então... fica mais complicado de se trabalhar, né? Quando você pega um caso assim, tá? Então, hoje em dia também já existe, né, uma vertente aí de se utilizar e de começar a utilização de métodos alternativos, né, para estudar substâncias químicas, porque o uso de animais já não é muito mais... Não é aceito, aliás. Em alguns países. Um filho canino, isso para mim é inadmissível, né? Por mais que eu tenha estudado tóxico, aliás, um dos remorsos que eu tenho na minha vida é numa aula de tóxico ter matado um ratinho com estricnina. Eu acho isso, embora cientificamente... Isso não acontece mais. Hoje não, já voltando para a faculdade. Não, é difícil, né? Aulas assim desse... De você promover a morte de um animal. Eu achei aquilo de uma crueldade. Então isso é uma tendência, né, mundial, né? Não é só nenhuma coisa que está... A tendência é que se acabe, que em muitos casos a gente ainda precisa de alguns testes em animais. Né? Não tem como fugir. Em alguns casos ainda não, mas então a gente tem que buscar esses métodos alternativos. Para muitos estudos já são validados, padronizados, aceitos. Então são outros dados também que a gente pode às vezes estar utilizando, mas como orientado pela própria Anvisa, né? E nesses treinamentos que foram dados aí em relação à nova resolução, mesmo que você não tenha o dado toxicológico para calcular o PDE, vamos supor no caso de um fitoterápico. Eu vou fazer o relatório, vou fazer a avaliação. Mas eu não tenho o dado para fazer. Você tem que justificar o porquê que você não fez. Não é simplesmente não vou fazer, pronto, acabou. Exatamente. Eu não vou fazer, eu não vou entregar o relatório para a Anvisa. Não, eu tenho que pelo menos ter tentado, ter buscado e justificar o porquê que eu não fiz. Ou seja, eu vou ter que justificar o porquê que eu não encontrei, onde eu pesquisei. Então, pelo que eu entendi... Mostrar por A mais B que aquilo não é viável, assim, exatamente. Que não, neste momento não tem como fazer. Eu ainda não tenho esse dado. Entendi. E aí, uma outra pergunta, tá? Sempre me falam, mas Fernanda, eu queria aprender, eu mesmo vi um relatório para estar reproduzindo internamente. Não tem como, é uma avaliação mesmo de toxicologista, não dá para um analista de validação achar que pegando esses valores vai conseguir fazer. É isso mesmo. Eu acho difícil, eu acho assim, minha opinião, cada macaco no seu galho, entendeu? Porque... Tá, tô contigo. Né? Não, porque a gente não consegue... na área farmacêutica, né, a gente tem muitas vertentes de trabalho. Não adianta eu querer falar assim, não, eu vou trabalhar aqui, Fernanda, eu vou fazer esse cálculo, eu vou lá, eu vou aplicar na avaliação de limpeza. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer a sua parte. Assim entendeu? Como não faço a menor ideia de como fazer a tua. Então, eu acho que é exatamente isso. É possível? Claro que é, eu acho que nada é impossível.
um analista pode estudar, pode se aperfeiçoar, pode fazer, mas eu acho que... Não tinha que fazer pelo menos uma pós-graduação? Exatamente, ele vai ter que... Sei lá, um doutorado? Ele vai ter que estudar para isso. E esse Tá. estudar para isso é uma demanda de tempo muito grande. Né? Ele vai ter que fazer um curso de pós-graduação, um curso de mestrado, um curso de doutorado. E além disso, eu acho que conta a experiência profissional. Né? Não é só Ao fazer longo um dos anos. mestrado Não é e assim, achar eu vou que ali tá... fazer um curso, que agora, né, um curso lá online de toxicologia, um exemplo, ou que seja presencial, né? Mas de curta duração e eu estou apto para fazer isso. Eu acho difícil, né? Eu acho difícil porque conta muito da experiência, né, da interpretação desses dados e, né, eu acho que é mais complicado, na minha opinião, entendeu? Entendi. Não, e faz total sentido. Assim como a gente tem as especialidades médicas, aí os especialistas... Exatamente. Você tem um cardiologista, você faz um neuro, você não vê um neuro fazendo uma cirurgia no coração, Exato. você não vê um cardiologista fazendo uma cirurgia no Então, cérebro. ele é apto a fazer? Pode ser que sim. Ele mas pode ele vai ter entender que alguma coisa, não quer dizer que ele esteja apto. Eu acho que mais ou Exatamente. menos essa correlação. Eu também acho. E assim, fora que é muito interessante trabalhar em parceria, porque a Claro. gente acaba aprendendo, a gente acaba abrindo a mente, né? Enfim. E eu acho que, pelo que eu andei vendo e escutando, né, a respeito dos órgãos regulamentadores, a ideia é exatamente essa, né? É que as pessoas troquem essas informações, né? Não é centralizar, falar, olha, aquele analista ali vai fazer tudo e pronto, eu faço e acabou. Aliás, a gente Não. tem hoje na indústria um analista que ele faz validação de limpeza, processo de qualificação, faz POP, faz isso e Faz aquilo, e tudo. ainda quer que faça o cálculo de PDE. Não tem como. Não dá. E eu acho que a O ideia... cara é guerreiro, mas nem tanto. Claro, eu acho que a ideia, né, dessa nova RDC é exatamente isso, é buscar profissionais qualificados, não só na área de toxicologia, em todas as áreas, O né? estatístico, por exemplo, Exatamente. né, é uma coisa que a gente vem conversando. A gente tem que fazer estatística em tudo, tem desvio, gerenciamento de risco, nos estudos de validação, e não dá para achar que a pessoa que vai fazer validação, né, mais uma interrupção aí, gente, normal, segue a vida, né, porque aliás é uma conversa, Sim, claro. né, então a gente tem que fluir. Enfim, até me perdi aqui. Estatístico. Então, não adianta achar que o analista vai dar conta, que não vai. Ele pode interpretar, ele pode saber fazer uma coisa ou outra, mas tem certos trabalhos que a gente precisa de ajuda, precisa de um profissional qualificado, como é o caso do toxicologista. E agora, né, indo um pouquinho além, que é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, é uma outra coisa que eu acho preocupante, né? E a avaliação desse trabalhador, né? Tá bom, encontramos todos esses resultados, já vimos que não tem contaminação cruzada, beleza, tal, mas... A validação tá linda, ok, tal, tá mas ok. e o trabalhador, o cara que tá lá e que tá né, cheio de pó? E hoje... Como que é essa avaliação médica dele? Como que é a saúde dele? Então, acho que também não é uma coisa que eu, toxicologista, vou fazer, não é você, precisa de um médico especializado nisso, na área ocupacional, então... Porque hoje a gente tem os profissionais que atuam com segurança do trabalho, isso já toda a indústria faz parte, mas é uma informação que ele precisa. Exatamente. Né? Por exemplo, você está mexendo com matéria-prima, está fazendo amostragem, aí de repente você derrama na pele. Qual é o risco dessa exposição na pele? Ok, que o medicamento é por via oral, mas ele... caiu na pele. Tá respirando aquilo todos os dias. Aquilo, principalmente uma situação de oncológico. Eu fico abismada hoje com o tratamento dos medicamentos oncológicos. Primeiro, que eu acho que aí eu já fazendo uma crítica, até uma crítica construtiva para a Anvisa, mas eu não vi nenhuma publicação dentro da RDC nova, das instruções normativas sobre oncológico. Você tem radiofármaco, hemoderivados, tem fitoterápicos, tem uma série de coisas. O oncológico foi esquecido. E ele é extremamente crítico. Sim. A exposição dele, a gente vem falando de evento adverso, né? Evento, e ele está muito linkado com esse conceito de PDE. Quanto que eu posso ficar exposto a uma IFA oncológica, um medicamento antineoplásico, a ponto daqui 20, 30, 40 anos eu ter um câncer
decorrente dessa exposição. Quanto que eu posso ficar exposto? Sim. Isso é muito crítico. Bem crítico. Então, hoje que a gente tem no Brasil, a gente tem a NR32, que fala um pouquinho da questão de paramentação, da necessidade da cabine biológica, mas assim, em termos de RDC, não tem. Sim. A gente não tem nada. E aí, pelo menos com o cálculo do PDE, ele te traz essa questão do risco do operador, né? E é uma coisa também que eu venho falando, principalmente nos cursos de gerenciamento de risco, né? Já saindo um pouquinho dessa linha, mas ao mesmo tempo está tudo linkado. Porque hoje dentro da RDC a gente não tem mais aquela situação que antes tinha. Então, hormônio tem que ser uma área segregada. Para medicamentos com anel beta-lactâmicos altamente sensibilizantes, ainda tem. Mas outros medicamentos que a gente fica numa situação, o que eu faço? Entro numa área de multipropósito, né? Vai ser compartilhado, vai ser linha dedicada, vai ser área segregada. E o PDE, ele vai dar suporte para o gerenciamento de risco na avaliação da questão da paramentação do colaborador, para fechar esse gancho da exposição. Sim. Então, hoje não é simplesmente, eu vou ter uma touca, um avental. Não. Essa é a melhor paramentação? Qual é o risco da exposição para o colaborador? Então, assim, desde a paramentação das instalações, se eu preciso ter sistema de exaustão dedicado, se troca de ar, tudo vai muito não, acho que agora a base é o cálculo de PDE para fazer essas definições. Com certeza. Né? E algo que a gente tão... Assim, agora que a gente está trabalhando, a gente vê tão básico e não tinha. Sim. Você colocava um avental e não sabia se aquilo era adequado e o cara mesmo assim saía branco de pó. E tranquilo, né? Então, assim, é a mudança da cultura. Então, isso eu achei muito benéfico. E eu acho que nesse ponto, embora a Anvisa tenha errado, né? Ou... não sei, não tenha percebido a falta do antineoplásico, mas ela foi, assim, acertou demais na questão do PDE. Sim. Isso eu achei bacana. E já para finalizar essa parte de exposição, Fê, dentro dos relatórios de PDE, você coloca essa parte de exposição? Como é que você trabalha com isso? Conta um pouquinho. Bom, então, eu acho que dá sim para colocar, dá para fazer uma extrapolação, né, dessa margem de segurança. Descobrir quais são realmente as áreas, né, que o trabalhador, no caso, está exposto e fazer cálculos, né, para a gente avaliar essa exposição. Tá? Eu acho que é uma coisa a se pensar também e colocar no relatório de PDE. Não, maravilhoso. E ele vai me dar assim, um embasamento fantástico. Agora com essa missão, então, voltando no gerenciamento de risco, que eu tenho que referenciar cada risco relacionado não só ao processo, mas ao colaborador. Então, eu faço esse link com o PDE, porque se você abrir um relatório, né, pelo menos os relatórios da FE, vão ter essa questão toda de segurança do operador, não só o risco no paciente, da saúde do paciente. É isso, né, Fê? Então, maravilhoso. E eu vou aproveitar aqui, né, a presença da Fê para já estar divulgando o curso dela, que a gente vai fazer em parceria, que é um curso... explica melhor, assim, o teu curso, o propósito. O propósito do curso seria, né, exatamente a gente dar vamos dizer assim, uma clareada, né, nas ideias aí em relação a essa avaliação, aos conceitos, né, nessa questão da avaliação toxicológica. Mostrar exatamente que não é simplesmente fazer um cálculo, que a gente precisa levantar todos os dados, fazer uma leitura aí, né, desses parâmetros toxicológicos, desses dados todos que a gente precisa estudar, que a gente precisa levantar. E pelo que a gente viu, né, já em outros momentos, muitas dos farmacêuticos que estão na indústria, eles não têm esse conhecimento aprofundado muitas vezes já não se lembram porque fizeram na graduação e não aplicaram mais. Então, a ideia exatamente é fazer uma revisão, relembrar um pouco esses conceitos todos, né, mostrar essa importância da avaliação toxicológica, mostrar todos esses passos que a gente vai como que a gente vai estar elaborando esse relatório de PDE, né, para chegar no cálculo. Então,
quais são os caminhos, quais são as etapas para a gente chegar nesse cálculo, nesse valor. E aí entra a sua parte, que é a questão da aplicação do link na com a validação da de limpeza. Então, esse curso é para você, profissional, que quer entender, até mesmo para saber interpretar um relatório de PDE elaborado por um toxicologista, para não é acreditar, mas assim, não só olhar aquele dado seco, mas entender os estudos, o contexto, tudo que está por trás. Então, nesse sentido, a Fê está elaborando um material incrível de PDE, vai ser no dia 31 de janeiro, aqui na sala de treinamento da consultoria farmacêuticas. Vagas limitadas, corre que a gente tem poucas vagas e aproveita porque a gente está com valor promocional até 31 de dezembro. O curso está lá no ar, é no site www.cursosfarmaceuticas.com.br. E é o primeiro, né? E depois a gente vai ter também um curso de validação de limpeza para entender a aplicação dos cálculos, que a Fê também vai estar aqui para fazer esse complemento. E aí o curso também está no ar, também com valor promocional, aproveita, vagas limitadas, mas vão ser nos 13 e 14 de fevereiro, são 2 dias, 16 horas, porque é um curso mais aprofundado, mais extenso. Então, fica a dica para vocês. E Fê, gratidão, assim, muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade, por todas as informações extremamente ricas, né, que você deu aqui para mim e para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Muito obrigada, e aqui as portas abertas agora, é minha casa, é sua casa, e tamo junto. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar podendo fazer esse trabalho em conjunto aqui com você. É um prazer. Eu agradeço. Então, pessoal, se você gostou, dá um like, compartilha e acompanha a gente aí nos próximos podcasts. A gente se vê em breve. Até mais.